Jesus Cristo é a razão. Nós temos chegados até aqui. É a razão maior para estarmos aqui com fôlego de vida. Jesus Cristo, não de agora, mas de todo sempre, né? Como ser eterno que é, esteve no controle, dando sentido, razão para tudo que se tem registro. Nós somos, muitas das vezes, admiradores da ciência. Eu preciso da sua atenção, porque eu também estou com um pouco de dificuldade aqui. Muitas das vezes nós somos admiradores da ciência e nos tornamos, de tão impressionante que são as coisas, nos tornamos até mesmo devotos da ciência. Mas eu me apego muito ao fato de que a ciência ela retrata as coisas. Ela traz, talvez de uma forma mais simples, as coisas. Mas ela não realiza fenômenos. A ciência, ela explica fenômenos. Explica-se a chuva de forma tão complexa, né? Mas é possível explicar. Mas a ciência não faz chover. Faz, né? Aconteceu lá naquelas Olimpíadas. Não, episódios isolados. A um custo altíssimo. Eu quero fazer encher os rios. Chover para encher os rios. Para umedecer a terra. Estou dando apenas um exemplo, porque eu quero falar nesta noite, da parte de Deus. Eu vou me atrever a falar sobre a bem-aventurança. A bem-aventurança que Jesus, depois que, conforme o texto lido, aqui é Isaías vaticinando acerca de Jesus, mas lá em Lucas capítulo 4, nós vamos ver Jesus Cristo dando cumprimento a essa profecia. Aí ele vai dizer, né? A Bíblia diz que ele vai chegar numa sinagoga, vai pegar o livro, vai abrir em Isaías, e hoje nós sabemos em Isaías 61, e ele vai ler os textos que nós lemos aqui agora. Está aí Lucas capítulo 4. Aí Jesus, depois de se apresentar como sendo esse que veio para dar alegria para o triste, para soltar os presos, para anunciar boas novas aos mansos, e para anunciar o ano de redenção para todos os humanos. Aí nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele se encaminha, Mateus capítulo 5, para falar das bem-aventuranças. A bem-aventurança, quando vivida por um homem, leva-o a ter aquilo que Jesus chamou mais adiante de vida abundante, que torna um homem bem-aventurado, que é um homem muito feliz. Aí o que aconteceu? Nasceram as pinturas, vieram as pinturas. Existe um colorido de Deus, original de Deus, um colorido de Deus que retrata as bem-aventuranças. Aquilo que o homem não explica, aquilo que o homem não consegue separar, a tinta da tela, não consegue identificar traços humanos, aquilo que não tem como falar da sua composição, mas há um quadro, vou chamar assim, vou tentar aqui trazer, né, para a nossa mente aqui, mas há um quadro pintado, originalmente por Deus, em que retrata a bem-aventurança, que é o estado de felicidade plena de um homem, o estado de felicidade plena de uma mulher. Mas nós, como sempre, desprezando o Criador, e com a falsa sensação e enganosa percepção de que nós somos muito além de criaturas, nós começamos a fazer misturas químicas e produzir tintas de variadas cores. Não demorou muito, nós desenvolvemos também pincéis, e nós mesmos começamos a preparar quadros, telas, e aí começou a brincadeira de desenhar. E cada um de nós começamos a fazer quadros.
que representasse a bem-aventurança. Alguns assumiram papéis mais importantes, capacidade e posição para influenciar pessoas em massas. E aí começou a mostrar quadros. Por exemplo, o que é uma concepção? O que é uma gravidez? Estou falando do ser humano, lá nos primórdios. O que é uma gravidez bem-sucedida? Um quadro, como é que ficou a pintura sobre uma gravidez bem-sucedida? É um casal ter um plano de saúde, planejar, estou falando dentro do casamento, claro, planejar o nascimento do filho, estruturar todo o enxoval, com riqueza de detalhes, fazer festas e mais festas, celebrar cada mês, ter pré-natal, não é? Com frequência, e ter assegurado uma estrutura hospitalar, médico-hospitalar para aquele dia. E nem precisa esperar o dia natural. A pintura aceita isso. Eu estou falando aqui, não estou aqui falando de exceções, estou falando de regra. E nem precisa. Como nós somos senhores, né, do processo, como quadro, tudo é nosso, foi nós que desenvolvemos, nós marcamos a data. E aí nasce, e esse é um nascimento admirável. A tela pintada sobre o nascimento de um filho. Mas aquele que tem, e eu não estou dizendo que está errado, entenda isso. E já foi falado isso aqui no ofertório, eu estou muito encorajado para seguir pregando. É muito bom quando as coisas vêm sendo plataformadas, né? A gente chega só para finalizar, não é? No ofertório isso foi falado. Então esse é o quadro de bem-aventurança. Muitas famílias não têm filhos, por quê? Porque não tem esse quadro pintado. E não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que é um quadro que nós começamos a pintar. E hoje ele está com esse formato. Mas hoje também foi falado de João. De João Batista. Que o que tinha na pintura do quadro da geração, aleluia, de João Batista, foi um abraço de uma prima da mãe dele. Aleluia. Ah, se nós, famílias, entendêssemos isso. O quadro original requer o quê? Que na concepção, alguém que é portador do dono da vida, vai lá e toque. Esse é o quadro original. João Batista, o maior entre os homens. Isabel não fez um quadro. Não admitiu a pintura, a tinta dos homens. Não admitiu o pincel dos homens. Não admitiu a tela dos homens. Seguiu a gravidez. Até que um dia alguém que portava o dono da vida foi lá e encostou. E a Bíblia diz, e o menino se movimentava, foi cheio. Não estou desprezando, porque é possível, é perfeitamente possível, que vivendo o quadro original, muitas coisas que hoje são pintadas, são extraídas dali, e elas vão acontecer. Eu não estou dizendo que os quadros pintados estão errados. Não pensem isso de mim. Mas eu estou dizendo que eles são apenas uma réplica de algo muito mais forte, de algo muito poderoso. A bem-aventurança tem sido pintada em todos os aspectos. Qual foi o pré-natal? Lá nos dias de Rebeca. Alguém examinou e disse, mulher, aí tem 2 meninos. O maior servirá ao menor. Essas ultrassons aí que vê tudo, né?
uma imagem linda, vê até o formato mesmo do rosto, né? 3D. Naquele tempo já existia isso. Num quadro que Deus deixou para ser a referência. Mas nós estamos pintando quadro, pintando quadro, pintando quadro, pintando quadro, pintando quadro. E hoje nós temos coragem de dizer: ei, já tem aí a ultrassom 3D. Como, o que é isso? É uma ultrassom que fala do menino, fala de tudo do menino. Não, irmão, não é novo. Isso já estava num quadro original. E isso tem relato disso. Alguém disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou grávida e está movimentando muito. Aí o Senhor comparece. Ele diz: fica tranquilo, tem 2 nações dentro de ti. Ei, é o mesmo Jesus hoje. É o mesmo Jesus hoje. O desenvolvimento, o crescimento. Quantos quadros pintados acerca da criança na sua fase aqui, infanto, juvenil, na sua adolescência. Mas aqui, pertinho de nós, no Novo Testamento. Enquanto os pais hoje estão dizendo: não, eu preciso ter condições para meu filho ser um homem bem-aventurado. Eu preciso ter isso para ele, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Só esquece de deixar o menino ser criança. Esse é o quadro pintado hoje. Mas Jesus Cristo, no seu quadro original, Ele deixou. Ele já deixou o avô, Ele já deixou o pai, Ele já deixou a avó, a mãe, Ele já deixou os obreiros da igreja, Ele já deixou. Eu falava de vestimentas aqui esses dias, trazendo um retrato do meu líder, do nosso pastor. Eu fui visitar uma casa agora que tem 2 crianças, pequenininhas, 2 varões. Eu e minha esposa chegamos lá para fazer a visita. Quando nós entramos, eu me emociono só de lembrar da cena. Enquanto nós adultos ficamos insistindo com o quadro pintado por nossas mãos e desprezamos o quadro original. Eu cheguei lá, irmã Wélida, 2 crianças pequenas, lideradas aí da senhora. Quando eu aproximei lá, as crianças foram no ouvido da mãe e perguntou: mamãe, nós temos que vestir calça? Chegou o sacerdote aqui em casa. A criança, Paulo fala: ei, Timóteo, eu não vou ter trabalho contigo não, Timóteo. Eu não preciso me preocupar contigo não, Timóteo. Você pode sim fazer as coisas de homem grandes, porque você tem sim instrução, você tem preparo, porque a sua mãe e a sua avó. Aleluia. Hoje nós vivemos um quadro pintado, a formação de obreiro. A formação de obreiro, coisa penosa, coisa difícil. Horas e horas, investimentos e mais investimentos. Eu não estou dizendo que isso está errado, mas isso é fruto de um quadro pintado por nós. Com Timóteo ele disse: você pode pastorear sim, pode exortar sim os idosos, com jeito, com temor, com cuidado, mas não deixe ninguém atropelar o seu ministério, porque você é novo, porque você, ouvindo sua avó, fala o nome delas lá, ouvindo sua mãe, você foi preparado pequeno. Chega na adolescência, nós temos um exemplo aqui forte, de um adolescente, mostrando para nós qual é o quadro original. Os pais o esquecem. Em um evento, 12 anos, ingresso da adolescência, os pais esquecem ele no culto, vão embora. Hoje é um desastre. Qual é o quadro pintado? Vai ser responsabilizada, tem lei para não sei o que, e tal, e vai ser punida, estatuto, e tal, e perante a sociedade, irresponsável, e isso e aquilo, e tal. Não estou incentivando ninguém a esquecer ninguém, não. Abandono de incapaz. Mas o que nós temos aqui no quadro original, é que se está na casa do Senhor, não está perdido.
O que nós temos aqui no quadro original é que estando na casa do Senhor não está perdido. Aí quando volta lá depois de alguns dias, encontra na casa do Senhor e fazendo o que deve fazer. Na adolescência, debatia com os doutores acerca das coisas do Pai. Aleluia. Chega na juventude. Eu cresci ouvindo, jovem é que dá trabalho, jovem é não sei o quê. Não. Isso é o quadro que foi pintado. Porque o que está escrito aqui no original está dizendo o seguinte: ei, vocês são fortes. Ei, jovens, aqui no original está dizendo, hoje qual é o quadro pintado? Está passando isso, mas nós vimos isso por um tempo, nas igrejas. Jovem é sinal do quê? É de teimosia, é de desobediência e tal. O quadro que nós estamos pintando. Misturando tintas, e cada um querendo ser melhor do que o outro, e cada um tendo um jeito de pensar, e cada um defendendo uma tese científica, e cada um lendo e apaixonando, e não tendo discernimento, e nós vamos ficando desenhando quadros e mais quadros acerca da juventude. Mas o que nós temos aqui no quadro original: jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês já venceram o maligno. No quadro original, esse que Jesus Cristo, aleluia, eu não vou dizer que ele pintou, porque esse quadro é ele em pessoa. É muito mais do que uma pintura, é muito mais do que um gesto, um ato, um resultado de um trabalho aqui dos dedos e mãos. É a própria, é inerente à pessoa dele, o quadro em que ele representa. Está escrito aqui no original, no quadro acerca do jovem. Ei, jovem, os pais hoje não deixam os meninos, experimentarem as coisas, mas aqui está dizendo: ei, é bom sofrer o jugo na sua mocidade. É bom passar pelas lutas, as aflições. É bom desenvolver estrutura na juventude, na mocidade. Porque coisa triste é viver o que nós estamos vivendo, um quadro pintado, onde homens com 90 anos descobriram que estão na melhor fase da sua juventude. Não, eu com 90 anos, eu quero viver a melhor fase da minha vida como idoso, como ancião, porque esse é o quadro original. Eu estou tentando fazer uma caminhada aqui com o ser humano. Chega a fase adulta, constituição de família. Os pais dizem: tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mas não tem coragem de dizer: ei, o que não pode ter é prostituição. O quadro original está dizendo assim. Lá no quadro original não está dizendo que tem que ter apartamento, que tem que já ter um emprego não sei o quê, que já tem que ter uma previdência para resguardar não sei o quê. Não. No original está dizendo o seguinte: não pode prostituir, não pode fornicar, não pode entrar por esse caminho. Mas hoje qual é a preocupação nossa? Dar atenção para o quadro pintado. Ei, o varão já tem casa? Ei, já tem emprego? Como é que está isso? Não, irmão, eles vão viver a vida, vão construir. E se passar alguma dificuldade, o amor de Deus, a terceira dobra, vai fazer com que dê certo. Mas nós desprezamos o quadro original, em que diz: ei, entra de forma pura na constituição da família. Ei, moço, ei, moça, entra na condição de adornados, de puros, para que o Senhor possa entrar com vocês dentro do casamento. Esse é o quadro original. Mas o quadro pintado é: se tiver condições de pagar as contas, vai. Como que se isso fosse o mais importante. Ontem eu estive com alguns irmãos e chamou muito a minha atenção de ver ali, um exemplo até, mas a importância, vou sintetizar aqui, do leite materno. Eu falo muito isso. E eu dizia para os meus irmãos:
Porque ontem tinha um animal que a alimentação dele é pão. Aí gerou filho, esse animal. E muitos filhos. E aquele animal estava tomado de filhotes mamando. Eu dizendo para os irmãos que estavam comigo, como é que eu vou me preocupar com um Deus desse? Que pega massa de pão. Falei isso, né, irmão Tiago? Não é, irmão Gidanilton, irmão Tiago, irmão Elvio. Eu me emocionei de pensar assim, porque nós estávamos vendo o pão do lado, né? O estoque de pão aqui, e o animal aqui agora, já adulto, à base de pão. E aquele tanto de filhote, amamentando e desenvolvendo. E eu dizendo, que Deus é esse que pega massa de pão e faz leite? Um leite que tem tudo. O quadro original é dizendo, eu sou provedor. Eu não gero filho para passar fome. O quadro original dizendo, eu não gero filho para passar fome. Eu tenho condição de pegar qualquer coisa e fazer dele pão. O que nós temos que estar ensinando para os nossos filhos? Nós temos que estar ensinando para eles, confiem nesse Deus. Entra na família, constitua a sua família confiando nesse Deus. Gere filhos confiando nesse Deus. Avance de forma honrada, confiado no quadro original. É um Deus da provisão, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Mas não, o que nós fazemos aqui hoje é o seguinte: não, fica prostituindo aí até ter um emprego bom. Porque a sociedade não quer te ver no quadro original de Deus, não interessa. Porque entenda uma coisa aqui, queridos e queridas, a bem-aventurança, ela não é para ser vista pelos olhos das multidões. A bem-aventurança é algo divino. Só vai compreender, só vai entender quem já passou, foi submetido ao colírio dos céus. Mas aí nós vivemos e preparamos nossas famílias para quê? Para nós vivermos o quê? Para nós vivermos o que a sociedade gostaria de viver. Mas esse não é o foco da mensagem, não. Eu estou ainda aqui na vida da criança, lá do nascimento, que há um quadro pintado sobre bem-aventurança, e só serve para ser crente se for para ser bem-aventurado. Jesus, o maior discurso é sobre bem-aventurança. É conhecido como o discurso, né, sobre a bem-aventurança, o discurso do monte. Aí chega para o trabalho e nós não queremos. Recentemente, alguém começando a vida, pastor, ajude meu filho, ajudei. Aí arrumamos o quê? O emprego. Era o melhor emprego, não era e não pode ser. E por que não pode ser? Porque é um moço começando a vida. Deus é Deus zeloso, não vai começar lá em cima, porque Ele não tem nem estrutura para comandar homens e mulheres de 70 anos que estão lá na repartição. Cadê o menino? Não apareceu mais aqui não. Não, pastor, muito humilhante esse negócio aí. 3 mil por mês. Primeiro emprego, 3 contos por mês. 6 horas por dia. Pastor, eu tirei. A mãe, eu tirei, pastor. Mas você lutou tanto para nós arrumarmos. Eu tirei. Muito humilhante para meu filho. No quadro aqui está dizendo assim, ó, o jovem tem que sofrer. Agora. Tem que passar por momentos penosos agora. Para depois ele ter estrutura para honrar a Deus em todas as circunstâncias. É bom o jovem sofrer o jugo enquanto é jovem. Isso. Redundante, mas é isso mesmo. Estou falando aqui de vida profissional, saí do casamento, estou indo para frente. Bem-aventurança. Jesus Cristo, irmãos, Ele nos separou para sermos bem-aventurados. Já tem tudo pronto. Eu não preciso querer ser um artista. Eu não preciso ficar com o pincel na mão. Eu não preciso ficar desenvolvendo mistura de tinta. Eu não preciso ficar com quadros que representam algo. Se eu tenho o original aqui, eu não preciso de uma representação. Aleluia. Aí agora vem
A situação do trabalho. Sim, irmão, vai começar vivendo uma situação difícil. Tem que começar, tem que construir carreira, tem que prosperar de acordo com o desenvolvimento da maturidade. Aí chega a época de fazer as coisas do Senhor. Hoje o que mais tem são as telas. Hoje o que mais nós vemos são pessoas pregando com base num retrato que ele fez, ou que alguém fez. Como a tinta aceita tudo, para eu não dizer que aquela é copiada, está tudo de vermelho, eu coloco uma fitinha azul, passo um pouquinho de tinta azul, vejo a marca, a essência, a configuração certinha, ninguém percebe que está emendado. Na verdade, está muito longe a primeira pintura. Há muita tinta sobreposta sobre tudo. Mas o Deus das nossas vidas, Ele nos chamou aqui para dizer assim: eu sou aquele que tem o tudo. Eu sou o que sou o tudo. O texto é esse que eu li. Sou tudo e vim para o meio de vós. E vim com um propósito. Aleluia. Qual é o quadro pintado hoje? O que tem de pessoas? Porque ele fala: eu vim para soltar os presos. O que vem na nossa mente? Aqueles que estão nas instituições aí de encarceramentos. O que tem de pessoas lá no CPP livres, porque já teve um encontro com ele. E o que tem de gente dentro das suas mansões, dentro dos seus carrões, totalmente encarcerados. O que tem pessoas presas dentro do seu ego, do próprio ego. Tem um negócio chamado status, que eu descobri que é uma das maiores cadeias que foram pintadas nos quadros da rebeldia dos últimos tempos. Um negócio chamado status. Pintaram um quadro dizendo que ser livre é ter um status. E pensando na palavra, um dos maiores encarceramentos, um dos encarceramentos mais cruéis, não tem possibilidade de progressão de liberdade, não tem possibilidade de condicional. Quem vive preso a esse negócio aí de querer mostrar ser o que não é, cada dia que passa, ele se enfia mais ainda para a solitária do cárcere. Esse quadro foi pintado. E muitas pessoas hoje vivem enfiadas nisso. E deixando claro, porque é uma vida hoje de pintura, de imagens e imagens que rodam rapidamente pelo mundo. É muita gente tirando foto da solitária e jogando nas redes, tentando passar despercebido que está livre. Mas a vida real, aquela que não admite sobretinta, aquela que o autor não é só completo. Mas tem pinturas extraordinárias. Sim, são pinturas completas. Elas atendem todos os requisitos que se espera de um artista. Não sou tão ignorante, sei disso. São quadros valiosíssimos, porque atende todos os requisitos, os mais altos padrões de requisitos que se espera de uma tela. Existem muitos, preços imensuráveis. Mas aqui faz diferença entre o completo e o perfeito. Aqui pode até ser completo, mas não é perfeito. E entre o completo e o perfeito, eu quero o perfeito. E aqui fala de liberdade. Fixo-me no texto, porque muitos talvez pensam que não, eu estou aqui tomado. Eu estou aqui para representar
já em Lucas 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, esse é o quadro. Enfrenta quem? Enfrenta Satanás. Enfrenta e vence Satanás, o autor das fórmulas de tintas. Aí mais adiante ele chega e diz: e chegando a Nazaré, a cidade da sua humilhação. É por minha conta esse entre parênteses aqui. Onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro da profecia, o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o quadro original: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos. Cativos desta pseudo-realidade. A primeira medida, ele vai dizer: ó, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer, antes um pouquinho ele vai dizer: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É esse quadro original, que se confunde com o autor. Conhecereis a verdade, conhecereis a liberdade pura, sem sobretinta, e verdadeiramente sereis livres. Ela vos libertará. Mas isso aqui, irmãos, isso aqui não tem fama. Isso aqui é desprezado por aqueles que são os maiorais da sociedade. Então aqueles que vivem na toada do mundo nunca vão ter apreço por essa realidade. Essa realidade aqui é cultivada. Essa pseudo-realidade aqui, ela é ovacionada. E há muitos de nós com os pés aqui, ó, com a mente aqui, ó, e nós até temos um dia de muito gozo, de muito prazer, mas quando chega o momento de colocar a cabeça no travesseiro, sem nenhum tipo de preconceito aqui, mas só para fazer uma ilustração, e me entendo, pelo amor de Deus, falo pelo Espírito, mas eu fico tentando aqui trazer para uma mensagem muito simples. Vou me valer da minha esposa. Quando chega em casa tem um protocolo, né? Antes de dormir, né? Tem um protocolo. Tem uns acessórios próprios. Precisa de uma luz boa e um acessório bom. Assim não é? Você me dá essa liberdade, tem que dar, agora já tem que dar. Tira o óculos. Coloca esse acessório aqui. O que é isso? Todos nós temos um momento de chegar e voltar para a face. Todo dia tem uma hora que nós temos que colocar nossa face original. E é a hora que só vai ter sentido a vida se eu estiver pautado aqui, ó, no quadro original. Pode ter sido um dia de glória, pode ter sido um dia de glória, mas não adianta. Todo palco é desmontado. Lembre disso. Todo palco tem a hora que ele tem que ser desmontado. E aí quem estava lá em cima tem que voltar para o plano da vida, para a planície da vida. Pode até estar em montes, mas todo mundo tem que voltar para a planície. Aí Jesus diz: ei, eu não quero que você fique indo e vindo.
Eu quero que você permaneça. E se em algum momento a vida te projetar para um monte, você vai sentir muita vontade de que a cerimônia acabe rápido, para você voltar para o lugar da sua realidade. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos. Não são cegos porque não enxerga materialmente. Isso aqui a ciência resolve. Na maioria dos casos a ciência resolve. Eu quero ver a ciência fazer um homem enxergar espiritualmente. Mas o quadro original chega e diz: eu vim para que vocês vejam a realidade. Um dia eu estudei, é duro o que vou dizer. Um dia eu estudei para pregar sobre a morte. As fases da morte. Como é o processo de morte? E não vou usar aqui uma linguagem. E ontem nós vimos, eu e meu irmão, e nós vimos um animal morrer. Né? Um gado foi abatido para fins aí de alimentação. E eu e meu irmão estávamos juntos. E eu falei com ele. Falei para ele: Gidenilton, vou te falar algo do quadro original. E aí, doutor, eu li isso, reli e reli. Mas e não quero entrar aqui na área. Mas uma das coisas que chamou a atenção, porque eu fui estudar as fases. Quando começa o processo de morte. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção é que, na medida que desliga, vou chamar aqui desliga, né? Algumas peças desligam. A estrutura humana, no processo de morte, perde alguns controles. E a estrutura que nos faz controlar intestino e bexiga, no processo de morte, esse controle é perdido. Em algum momento do processo de morte, isso é perdido. Enquanto nós falávamos isso ontem, o animal que morria fez cocô e fez xixi. Bem quando nós conversávamos: pastor, o que isso tem a ver com o culto de domingo, na 10-14 sendo filmado e tal? Eu estou querendo convidar os meus amados irmãos para nós vivermos no quadro da realidade da vida. Porque não adianta. Não adianta eu ficar com uma pintura, se está reservado para mim uma fase da minha jornada. Lá na vida real. Em que diante de muitos ou de multidões, eu termino fazendo cocô e fazendo xixi. Diante de todos e diante de muitos. De que me adianta? De que me adianta andar aí como se fosse alguma coisa? A não ser o que? Um vaso bem-aventurado. Que representa um Deus. Porque tudo isso, ele diz: eu vou fazer todas essas coisas. Não é para ninguém se sentir grande. Porque um bem-aventurado é aquele que tem na mente firme um propósito, para que eu seja glorificado. Deixemos, pelo amor de Deus, essa fantasia que o mundo enfeita todos os dias, colorindo com tintas que eles mesmos, os homens, preparam. É incrível, porque ali pintamos a igreja, e como pega muito sol ali naquele templo, eu fui lá e pedi: eu quero a melhor tinta do universo. Mas é muito caro, pastor. Eu estou falando sério isso aqui. O que é que vocês têm de melhor aí? Aí prepararam um azulão, que lá era azulão, né?
caríssimo. Eu todo pomposo e orgulhoso, ajudei a rolar a tinta. E disse, agora sim. Final do ano, tudo claro, tudo branco. Eu pintei de azul, fui lá bravo, levei as notas fiscais. E pastor Giselso, ainda não foi desenvolvido alguma coisa assim tão em tinta para suportar esse sol assim mesmo de frente. Aqui de Palmas, que pega a tarde. Então, o que há de melhor no mercado não suporta o solzinho de Palmas da tarde. Como é que eu vou confiar nessas pinturas? Como é que eu vou confiar nessas tintas? Como é que eu vou confiar nesse formato aí, ainda que em algum momento é brilhante e reluzente? Eu não quero essa bem-aventurança para mim. E eu não gostaria que as ovelhas que Deus confiou no meu pastoreio vivessem dentro dessa realidade. Eu gostaria muito que nós voltássemos para cá. O branco aqui é branco e será branco para sempre. O vermelho é vermelho e será vermelho para sempre. O azul é azul, o amarelo é amarelo, o verde é verde. Enfim, isso aqui eu posso confiar. Aqui o sol não muda, aqui a chuva não muda, aqui o orvalho não altera. É esse Jesus imutável. É esse Jesus imutável que eu estou aqui anunciando. É Ele que quando cura, está curado. É Ele que quando sara, está sarado. É Ele que quando alguém diz, eu vou confiado no Senhor, Ele não só manda anjos, Ele viaja junto. É Ele que diz, o maior servirá ao menor, aleluia, e isso nós temos visto todos os dias. É Ele que diz, aquele que exaltar, eu abato, e eu tenho visto, como eu tenho visto homens e mulheres sendo abatidos de dia e de noite, mas é o mesmo que diz, aquele que se humilhar no tempo certo, na hora certa, quando tiver maturidade, eu o exaltarei. Aleluia, aleluia, aleluia. A bem-aventurança, ela só pode ser encontrada em Cristo. Eu comecei e termino dizendo, nós não vamos encontrar nos estudos puramente. Eles podem até nos clarear caminhos na direção dele. Nós não vamos encontrar essa bem-aventurança na riqueza. Há muita gente muito rico, mas muito pobre, irmãos. Há muita gente, irmãos, muito rico, mas muito pobre. Há muita gente com banquetes grandiosos, mas não tem sossego, não tem prazer. Há muita gente com camas grandiosas, que todo quarto fica pequeno. Colchões, feito com estrutura disso, daquilo, não sei falar aqui as coisas. Esses dias um moço disse para mim, me compra o colchão. 35 mil, pastor, ele cura câncer, ele cura. Eu falei, irmão, mas esse colchão vai quebrar os hospitais, irmão, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa por aí, mas são homens e mulheres que ficam acordados em cima dessas estruturas a noite toda. Mas eu conheço pessoas que têm uma rede. E o galo tem que cantar demais no pé do ouvido dele para ele acordar de manhã, irmão. O galo tem que cantar, mas tem que cantar para ele acordar. Pastor, o senhor está dizendo que não pode ter esse colchão? Pode, irmão. Mas se for para... Se o propósito é dormir, o propósito não é o colchão, sim? O propósito, o que é a essência? É dormir. A Bíblia fala de sono repousante, de sono do justo. Vocês estão pensando qual é a música que vai encaixar com isso aqui? Eu preciso de uma música, porque eu estou fazendo aqui, se não tiver uma música, o pessoal não vai nem ficar para oração. Varão, o propósito de Deus é dormir. Lá fala de sono repousante, sono do justo. Preocupei vocês, né? Sono do justo. Então, meu irmão, pode ter o colchão de 35 mil? Pode. Eu sei que tem mais caro. Mas para mim 35 mil já está bom, para referência de coisa cara. A minha questão aqui é o seguinte: dormiu à noite?
Dormiu à noite. Esse quadro aqui diz o seguinte: se tiver uma luz não sei o quê, se tiver uma estrutura tal, se tiver um aromatizador tal, se tiver isso. Aqui está dizendo assim: se tiver a minha presença. Se tiver a minha presença. Um homem que tinha presença chegou, não tinha outra coisa a não ser uma pedra. Fez da pedra um travesseiro. Aleluia. Não só dormiu, como teve visões celestiais à noite. Ei jovem, ei criança, ei adolescente, esse Deus é vivo. Se falaram para você que tem que ser na sua força, aqui está dizendo o seguinte, ó: eu vim para os mansos. Manso aqui, irmão, está dizendo o seguinte: não é só violência no sentido de agressão, não. Manso aqui é no sentido de dizer assim, aqueles que não ficam confiados nos braços. Manso aqui é aqueles que sabem que depende. Crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras, há um Deus que leva o homem a se tornar uma pessoa alegre. Há um Deus que faz pessoas, independente de mudança de situação, ser felizes. Há um Deus que traz sono repousante para quem não tem colchão. E ele diz: eu vim, eu sou esse Deus, eu estou no meio de vós, e eu só quero que vocês experimentem. Se prega sobre tantas coisas, sobre tantos caminhos, sobre todas as tantas formas, e eu estou aqui insistindo: ei, se agarre com Cristo, se agarre com Jesus. Eu termino falando de alguma coisa que li e de alguma coisa que eu vi de um homem experiente. Uma senhora que trabalhou na condição ali de, eu não sei se paramédica, não sei, mas a função dela era cuidar ali, quando a pessoa está na fase paliativa, que não tem mais, não tem mais o que... Então a função dela lá dentro da estrutura hospitalar era cuidar de pessoas que estavam morrendo. Trazer conforto, né? Mas aí ela escreve livros. Eu ouvi isso numa palestra lá no TRE. Alguém falando disso e mostrou lá. Ela disse o seguinte: na hora de morrer, o que pude observar lá nos meus 30 anos naquele serviço, é que as pessoas que confessavam a fé nesse Deus aí, né? Nesse Jesus Cristo, independente da doença e do estado que os afligiu para a morte, todos eles tinham uma postura serena. Todos eles tinham uma postura de tranquilidade. As lágrimas rolavam, as dores faziam eles frangir a testa, mas nem esses movimentos, eu acho que mais assim, nem são voluntários, né? De dor, né? Nada disso fazia sumir um brilho. Por outro lado, aqueles que não confessavam ficavam dizendo e gritando: não me deixe morrer, não me deixe morrer, não me deixe morrer. Alguém cuida de meu filho, alguém cuida de minha filha, alguém resolve isso para mim, alguém paga não sei o quê, alguém resolve e tal. Diz que era uma aflição. Se debatiam e faziam pedidos sobre coisas desta terra. Não desconectaram disso aqui. Ficaram grudados nesse quadro, cheio de fantasias, cheio de sobretintas, cheio de alegorias. Pastor Napoleão Falcão, depois de pregar numa cruzada, e eu fiquei responsável por cuidar de dirigir para ele e cuidar daquela mesa. Os pregadores sempre tinham uma mesa, não é? Com CDs, não é? Com as fitas.
Pastor Napoleão Falcão. Naquelas cruzadas eu fiquei com essa honrosa incumbência. E eu fiquei lá na mesa na hora de vender aquelas coisas, não é? E lá ele falou para alguém que estava lá com ele, que o conhecia. Eu só era o auxiliar que estava ali, né? Mas não importa. Ele não precisava me conhecer. Eu que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Aí ele disse, naquela época ele já falou que tinha quase 70 anos. E ele dizendo que tinha não sei quantos anos pregando o Evangelho. Ele disse, uma coisa que mais me chama a atenção na vida do crente é a hora de morrer. É onde faz a diferença maior. Há uma paz diferente, há um negócio. Mas aqui está escrito, o Senhor afofa a cama do doente. A gente fica morrendo de dó, não fica? Meu Deus! Sabe o que é uma cama que foi afofada pelas mãos do Senhor? Está aqui. Nesse quadro tem isso. Falei de um livro, de uma pessoa não crente. Falei de um crente. Mas eu termino dizendo aqui, aqueles que são bem-aventurados em Cristo. A preocupação não é mudar a circunstância. A bem-aventurança não afeta diretamente a circunstância. A bem-aventurança afeta pessoas. Ah, se eu fosse isso. Ah, se eu tivesse isso. Ah, se meu nariz fosse assim. Ah, se meu... Não. O bem-aventurado não tem essas queixas. Ele não fica na expectativa de que uma alteração de circunstância vai produzir nele a riqueza da vida, a vida abundante. Não. Porque o impacto é não ser como ele é. Eu termino falando de Estevão, um homem bem-aventurado. Quando teve a oportunidade de se agarrar no quadro original, desprezou todas as coisas. E outra coisa que nos traz pena, um homem jovem com a carreira ministerial muito breve, é atormentado por pedras de irmão. Mas por ser um homem bem-aventurado, desconectou dos desenhos e pôde ver o quadro original para o recepcionar. A Bíblia diz que olhou para cima, viu o céu aberto e o Filho do Homem na recepção dos céus. Queira esse Jesus hoje que está gritando e dizendo, eu posso te afetar com a bem-aventurança. Eu posso produzir em você vida abundante. Vamos ficar de pé. Eu estou anunciando Jesus que não, olha bem, não importa o seu quadro, o cenário. Ele está dizendo, dentro desse cenário, esse Deus diz assim, que ele pega a estéreo. Ele pega a estéreo. Ouça aqui. Ele pega a estéreo e faz ela ser mãe de muitos filhos. Não importa o quadro, não importa qual foi a sentença, não importa qual foi a realidade, e nem que fizeram, e nem que você se enfiou. Eu costumo pregar aqui dizendo, faça isso, irmão. Irmão, faça isso, pensa nisso. Nesta noite, não. Nesta noite, a proposta é que você não faça nada a não ser dizer, pode vir, Jesus. Aleluia. Pode vir, Jesus. Aleluia. Pode vir, Jesus. Eu quero o que é de original. Eu quero viver a vida abundante. Eu quero ser, sim, Senhor, alguém que te glorifica. Não pelas coisas ou por circunstâncias que estejam em torno de mim, mas pelo que eu serei no Senhor a partir de hoje. Ao invés de pedir um colchão grande
e um quarto cheio de aromatizantes. Peça para ter o sono repousante, independente se é colchão, se é areia, se é rede. Porque circunstâncias passam, riqueza passa. Deus me cura hoje, mas um dia a saúde vai falhar. Naturalmente, o médico me disse: Gisele, você tem que aprender uma coisa: envelhecimento não é doença. Não tem remédio para envelhecimento. Prepare-se para viver isso. Envelhecimento é final, é sinais claros, materiais, de uma jornada bem vivida, bem cumprida. Então não vou pedir coisas para afetar a minha vida, coisas que vão passar. Mas a presença dele não passa. É a presença que está lá enquanto nós estamos sendo gerados no ventre, quando somos crianças, como foi mostrado aqui, quando somos adolescentes, quando somos jovens, quando somos homens solteiros, homens casados agora, quando somos sem filhos, agora com filhos, quando envelhecemos, quando morremos, na verdade, quando cessa essa jornada aqui, aí é que começa, na verdade, a intensidade de relacionamento com esse Cristo. Como diz o pastor presidente, é uma noite em que você é convidado para juntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não avançam. Nós vamos adorar a Deus. E eu quero orar por você nesta noite. Enquanto estiver cantando, você que não é evangélico, ou você que já foi e desviou, e você que tem dúvida do seu relacionamento com Cristo, porque de repente alguma das coisas que foi falado aqui te confrontou. Mas o Senhor disse que hoje libertaria muitas pessoas das prisões. E se já tem um anjo aí soltando cadeados, não é para você ficar triste nem envergonhado, é para você saltar de alegria. Eu quero orar por você que não é evangélico, para você vir à frente aqui, e eu vou ministrar a liberdade na sua vida, e você vai experimentar algo diferente, e você vai entender que mesmo que Deus te coloque no monte, você vai lá para honrar a Deus, mas você vai estar muito pronto para viver na planície. Você vai estar muito pronto para viver no vale. Porque quem tem Deus fica liberto de circunstâncias. Hoje é noite de quebrar esses quadros que foram pintados por mãos impuras. E quero orar por você que já foi cristão, já sentiu a presença, conseguia descansar em Deus, mas hoje tem tido dificuldade. E lembre-se, é uma noite aceitável. É uma noite aceitável. Espírito Santo, o Senhor mesmo, por favor, mova, se há entre nós alguém aqui entre os presentes, a quem esta mensagem é endereçada, para quem esta mensagem faz sentido, para quem a recebe de bom grado. Espírito Santo, o Senhor faz trazer até aqui. Eu não vou falar mais sobre isso. Eu vou tirar esse momento também para te adorar. Aleluia. Podemos adorar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele sim é Pai. Aleluia. Aleluia. Muitos me conhecem. Aleluia. Pelo nome. Espírito de Deus,
outros me O Senhor disse que quebraria cadeados, só de ouvir falar. quebraria correntes hoje. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas Chamando a Candarabashine lá. o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso Chamando, quem ele manda Rabashu, de minha Darabashai. Eu quero intimidade, eu sou teu pai. É só Em nome de Jesus. Não é sobre religiosidade. Chamando a Rabashai. Eu quero intimidade. Aleluia. 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 Espírito Santo de Deus, eu apresentei o que pode fazer a diferença. E bradamos nesta noite, ó Deus, para que nos apeguemos, que nos acheguemos à vida real, que venhamos mergulhar sim naquilo que de fato faz diferença de dia e de noite, aquilo que quando nós tiramos os acessórios da face, ele permanece em nós. Aquele que é muito além de coisas e de circunstâncias. Aquele que traz a segurança para o homem e para a mulher cristã de dizer: eu te adorarei com comida ou sem comida. Eu te adorarei vestido ou se as roupas forem levadas. Eu te adorarei no momento do nascimento e te adorarei também na hora da minha morte. Eu anunciei, Senhor. Eu não estou dizendo que situações vão mudar, que pessoas deixarão o travesseiro e passarão a partir de hoje a ter um colchão muito sofisticado. Não. Eu anunciei que o Senhor, ainda que o homem nasça e morra dormindo com a cabeça numa pedra, o Senhor é poderoso para assegurar a ele o sono repousante. Há uma mensagem pregada que o Senhor muda o quadro, e que o Senhor muda as circunstâncias para as pessoas serem bem-aventuradas. Eu anuncio nesta noite que o Senhor é o Deus que transforma uma pessoa, independente de circunstâncias, numa pessoa bem-aventurada. Aleluia. 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 Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Tem mais alguém? Espírito Santo, hoje eu lhe pedi para o Senhor trazer
Hoje eu pedi para o Senhor trazer. O Senhor mesmo. Eu sei que é um pedido atrevido, mas nem todos deixam o Senhor encostar. E eu poderia encostar de algumas vidas aqui, mas se o Senhor não pode encostar, se o pai não pode encostar, o filho também não vai. Meu Deus, perdoa o pecado da tua filha. Escreva o nome dela no livro da vida. Eu não peço ao Senhor para mudar o quadro de nada, mas um pedido eu lhe faço: inunda esta mulher da tua presença. Ei Deus, ei Deus, um pedido atrevido eu lhe faço. Meu Deus, quem viu e ficar vivo vai ter que contemplar. Encha, Deus. Aleluia. E você aqui. Sim, coloca a mão aqui. E você, irmã, aqui. Isso. Pisa quente, irmãos. Pisa quente aqui. Aleluia. Coloca a mão na cabeça, na cabeça, na cabeça. Pode colocar. Pode colocar. Pode colocar. Ei, o pedido é o seguinte, Jesus. Ei, meu Deus, diante de uma mensagem dessa, vira aqui na frente. Ei, Deus, honra isto. Ei, Deus, honra isto. Meu Deus, não foi prometido nenhuma coisa. Só o Senhor, só foi prometido o Senhor. Agora, Papai do céu, aposta possantemente destas vidas. Meu Deus, se havia alguma doença, cura agora. Meu Deus, se havia algum problema de cunho na alma, se havia traumas, se havia, meu Deus e meu Pai, aflições na alma, nesta noite, sara estas vidas, porque elas vieram não por promessa de coisas, elas vieram por, meu Deus, porque eu prometi o Senhor na vida delas. Meu Deus, visita a alma, vira pelo avesso agora, agora, tira as dores, tira, meu Deus, as marcas, tira as feridas, tira os sangramentos de alma. Deus, sara, cura, liberta, transforma e use estas vidas na terra para te glorificar. Toca, meu Deus, com brasa. Meu Deus, eu sou impelido para fazer isso hoje. Meu Deus, sara, liberta, transforma, redime, restaura. Meu Deus, e não demore, papai, eu lhe peço por bondade. Já comece a usar na terra, meu Deus, que a brasa viva, tirada do altar, já seja, meu Deus, tocada nos lábios. E se havia algum espírito encostado, se havia algum espírito encostado, alguma palavra maldita, se havia, meu Deus, pacto diabólico contra elas, contra eles, meu Deus e meu Pai, nesta noite, destrua isso, revoga tudo, absolutamente tudo, e que a liberdade anunciada inunde estas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O Senhor fez grandes coisas aqui, porque tem saído virtude daqui. Xandaramandarabashai. Aleluia. Aleluia. Aviva o nome dessas pessoas no livro da vida. Dispensa, papai, um exército para guardar, para proteger. Meu Deus, e os velhos hábitos, os hábitos escravizadores, meu Deus, cedam espaço para os novos hábitos que é o Espírito de Deus administrar a partir de agora. Recebam em nome de Jesus. Eu vos declaro salvos e libertos. Aquilo que aconteceria por muito tempo a fio, eu peço ao Senhor para consumar hoje. Salvos e libertos, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Os que estão de acordo dizem: eu estou de acordo. Aleluia. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o consolo e o conforto do Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, louvado seja Deus. Vou atender Amanda lá no gabinete. É Amanda convidada da Vitória. Convidada da Vitória. Se é que veio, não sei, pelo menos não apresentei aqui. Aqui no altar